Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Dani Cash tá na área, tá começando e hoje com um convidado super especial que vai falar sobre os 70 anos de emancipação política e administrativa de Ubatã. Eu estou aqui com Wesley Faustino, ele que já atuou nos governos federal, estadual e municipal, ex-vice-prefeito do município de Ubatã e está escrevendo um livro sobre a história deste município. Então, como o município está comemorando nessa segunda-feira, na terça, né, Wesley? Isso, 26. Na terça-feira, dia 26, está comemorando 70 anos, nada melhor do que conversar com ele, que está pesquisando tudo sobre o nosso município. Tudo bem com você, Wesley? Tudo, Dani. É um prazer enorme estar aqui com você nesse DaniCast, que é um sucesso, né? Muito obrigada. É isso, você sempre saindo na frente. Inovando, né? A gente teve um episódio na quinta-feira que a gente não pôde exibir por questões de falhas técnicas, mas hoje a gente volta aqui, né? Como o aniversário de Ubatã é terça, a gente falou, não, a gente tem que dar esse presente ao povo de Ubatã, da nossa região, do nosso território Médio Rio das Contas, porque afinal o meu podcast, ele é um podcast baseado na cultura, na política, nos costumes de todo esse território Médio Rio e também do nosso sul da Bahia. Então eu venho trazendo histórias aqui desses municípios e é importante a gente estar presenteando o Ubatã, né, com um pouco de conhecimento dessa história para as pessoas, para os jovens que estão chegando agora, né, para os professores, para pessoas até moradoras daqui, mas que não lembram mais do histórico mesmo de Ubatã. Então, Wesley, é com você. Ubatã, como foi que surgiu os primeiros, né, as primeiras pessoas que habitaram esse município? Como é que foi, Wesley? Tem duas histórias contadas e que estão escritas. Diz que em 1909, né, chegaram aqui algumas pessoas, como Antônio Rebouças, Manuel Hermógenes, Severiano Costa, e tem outra que conta que o nome Dois Irmãos, que quando fundou o povoado daqui, que pertencia a Camamum, ao distrito de Orojó, que é Camamum, botaram o nome de Dois Irmãos porque com a chegada de Severiano Costa e outro irmão que na literatura ninguém descobriu o nome, não tem o nome. Aí botaram o nome Dois Irmãos. Por isso que aí depois Dois Irmãos passou a pertencer a Maraú, aí voltou de novo para Camamum e por fim foi pertencer a Rio Novo, que é a nossa atual Ipiaú. Entendeu? Quando foi nesse tempo, Dani, em 1936, a gente teve aqui o primeiro morador do distrito de Dois Irmãos, foi seu Aníbal Azevedo, que é avô de Binha Azevedo, Zé de Aldo, Dudu, dessa turma. Ele foi o primeiro pessoa eleita, ele veio de Senhor do Bonfim, foi a primeira pessoa eleita representando o distrito de Dois Irmãos na Câmara de Ipiaú. Foi em 36, ele ficou até 37, porque foi na época da ditadura Vargas, então assim, ele fechou todas as câmaras do Brasil, foi fechada, então aí só depois, em 1940, que foi ter outra eleição, aí foi, 48, desculpe, aí foi eleito Dr. César Monteiro Pirajá, que é o avô do nosso médico aqui, Dr. Vanderlei, foi eleito vereador, junto também com o seu Sandoval Alcântara, e depois virou prefeito de Ipiaú, foi vereador 2 vezes e presidente da Câmara de Ipiaú. Foram as 3 primeiras pessoas moradoras de Ubatã. Eu falo moradores porque eles não foram nascidos em Ubatã. Aníbal Azevedo veio de Senhor do Bonfim, Dr. César veio da ilha de Camamum, Ilha Grande na Bahia de Camamum, e Sandoval Alcântara, ele veio de Ubaitaba. Então foram os primeiros políticos do nosso distrito em Ubatã. Que se instauraram, como diz, né? Aqui. E as famílias estão até hoje aqui, né? Família Azevedo, família Alcântara e de Dr. César Pirajá, estão em Ubatã, até hoje. Entendeu? A partir daí foi que, em 1952, foi que o governador Regis Pacheco criou Ubatã e emancipou de Ipiaú, desmembrou de Ipiaú. Nesse tempo, quando foi em 54, em setembro de 54, o governador nomeou o gestor de negócios municipais, era como chamava antigamente, seu Arnaldo Azevedo, que é também da família Então Azevedo. Não era prefeito, era gestor de negócios municipais. Negócios municipais, Interessante, hein, gente? Era tipo assim, um temporário. Nesse tempo, de setembro de 54 até
o início de 55, foi o que ele fez. Ele foi organizar a estrutura administrativa, aí já de Ubatã, e preparar a primeira eleição para o município de Ubatã, que foi em 3 de outubro de 54, a primeira eleição. Nesse tempo ele nomeou os primeiros funcionários. O primeiro secretário foi Arnaldo Azevedo, que é o pai de seu Erasmo, né, que a família também continua aqui. No caso, é o avô de Sandra, trabalha na Câmara, né, de Erasminho, aquela turma. E criou a Câmara de Vereadores e criou a Prefeitura, que é no mesmo lugar que é hoje. Sempre foi ali, aquela mesma estrutura, só que era um prédiozinho mais acanhado, entendeu? Foi ele que fez isso. É tanto que no decreto que ele cria a Câmara e cria o Paço Municipal, que é a Prefeitura, ele diz que dia 7 de abril, a partir daquela data, 7 de abril, seria feriado municipal, porque foi a criação da primeira Câmara, da primeira Prefeitura. Um feriado que já... gente, então 7 de abril, né? Foi inaugurada a Câmara, né? A Câmara e a Prefeitura. Foi a primeira Câmara. E a Prefeitura. Que é no mesmo lugar. É no mesmo lugar. E depois a Prefeitura saiu e ficou a Câmara até hoje, né? Até hoje no mesmo lugar. Foi a única que teve. Ô, Wesley, é verdade que ali naquela rua, a Ramiro Bebert de Castro, onde funciona a Câmara, era como se funcionasse a cidade inteira ali? Tinha delegacia, isso, tinha a cidade, correio? Segundo conto, a cidade sempre começava na beira do rio, né? Aí vindo lá da comissão, e ali na rua do Pula-Pula, que chamava Rua da Tropa. Que é a Ramiro, né? É a Ramiro Bebert de Castro hoje. Rua da Tropa, porque o pessoal vinha das fazendas com seus cavalos e tal, e amarrava ali, trazendo mercadoria para fazer compras e tudo. Amarrava seus animais ali. E ali tinha a delegacia, tinha o primeiro correio, foi ali, que é no mesmo lugar que é hoje. Voltou, né? O correio funcionou no centro... E voltou da cidade. Foi no mesmo lugar que começou na época da Rua da Tropa, lá nos anos 50. A primeira agente postal era a mãe de Dr. Paulo Cabral, foi a primeira agente postal dos Correios. Ali tinha as primeiras pousadas, então foi tudo feito ali, entendeu? E ali do lado foi a primeira rua eletrificada e calçada, que era a energia, era motor. Ali onde é hoje o escritório de senhor Mário, Sim. Já foi vereador de Ubatã, já foi presidente da Câmara, ali funcionava o motor naquela casa. E quem tomava conta do motor, que ligava e desligava todo dia, era o seu João Cajazeiras. Que João Cajazeiras é pai do senhor Zé Cabeludo, que é taxista aqui na cidade de Ubatã. Então, para você ver que desde aqueles anos 40, 50, Sim. as famílias continuam em Ubatã. Sim, né? Verdade. É interessante, né? É. Aí ficou a luz ficou a motor até 64. Foi quando, aí eu vou adiantar aqui, foi quando o Hamilton Mota, que antes a energia era motor, e estava fazendo a chassi, construía a chassi. E teve algum dia lá de 63, estavam vindo 4 caminhões cheios de poste de Jiquié para Ubaitaba, para iluminar Ubaitaba. Quando passou aqui em Ubatã, Hamilton Mota, os moradores, interceptaram os caminhões, furaram os pneus e disseram, não, o caminhão daqui não sai não, esse esporte aqui não é Ubaitaba não, tem que iluminar o Ubatã. Como ele era muito amigo de Lomanto Júnior, né, governador da Bahia, Lomanto Júnior veio para cá, passou aí uns 3 dias, como está na história, né, na literatura, na casa dele, e trouxe o secretário de Minas e Energia e tal, e resolveu que aquele esporte ficaria em Ubatã e iluminar o Ubatã. Aí quando foi acho que em abril de 64, inaugurou a energia elétrica de Ubatã. Na época da ditadura militar, né? Foi com o prefeito Hamilton Mota, entendeu? Mas pra você ver como... Ô Wesley, e essas histórias que você está contando aqui pra gente, né, com tanta propriedade, você buscou de onde? Quem foram as pessoas, as fontes que você buscou para poder estar... Dani, é o seguinte, eu sempre gostei de história. Sempre li o livro de história do Brasil, história da Bahia. Tá? E algumas vezes eu precisava de algumas coisas de Ubatã, você não encontra. Eu recorri a João Alcântara, que eu falo que ele é o biógrafo aqui de Ubatã e da família da Alcântara. fundação, né? Aí ele me contava muitas coisas. E assim, eu sentia falta de alguma coisa escrito. Aí tem também... o amigo Zé Luiz, que escreveu um livro, Memória de Ubatã, que eu cheguei a ler e pesquisar algumas coisas. Ele hoje mora em Fortaleza.
Aí eu resolvi pesquisar, peguei alguns livros que a prefeitura tinha antigo, de 54, 53, na Câmara também, e comecei a pesquisar e descobri certas histórias de Ubatã bacanas, entendeu? Tipo essa dos primeiros moradores que viraram os vereadores. Depois teve a primeira eleição, com essa primeira eleição de Ubatã, que foi em 54, disputou Sandoval Alcântara, ele era vereador, disputou Sandoval Alcântara contra Alto Marques, que era casado com a irmã de Sandoval. Segundo conta, aí João Alcântara, o biógrafo da família que contou, Alto Marques queria ser o candidato a prefeito, né? Porque Sandoval já era vereador e não entraram em acordo. E ele tinha certeza que ganhava a eleição e fez uma aposta que se ele perdesse a eleição, ele ia embora de Ubatã e não vinha mais aqui. Aí Sandoval teve 800 votos e ele teve 445. Foi embora para Ilhéus e realmente não voltou mais para Ubatã. E nessa eleição, Sandoval elegeu 7 vereadores e o grupo de Alto Marques elegeu 1. Foi, por sinal, teu tio, né? Antônio Muniz Ramos. Sim. Pai de Zé Ventania, né? Sim. Pai de Tonho da Lua, dessa turma. Foi o primeiro, ele foi na época de 54, um dos primeiros vereadores. Entendeu? E aí Alto Marques foi embora e não voltou mais para Ubatã. Certo. E com relação a antigamente, quantos vereadores eram eleitos? 8. 8. Antigamente era 8. Depois foi aumentando, depois passou para 9. Na terceira eleição já passou para 9. Ô Wesley, e esses vereadores, eles recebiam remuneração naquela época? Não, eles não eram remunerados, porque é o seguinte, na Constituição de 1946, dizia que poderia remunerar os vereadores se a cidade tivesse 1% da arrecadação tributária do Estado. Então ninguém tinha, né? Então não tinha remuneração. Depois, passado algum tempo, já nos anos 60, a Constituição de 67 permitia que remunerasse agora cidades que tivessem mais de 200 mil habitantes, que também não era o caso de Ubatã. Depois, em 75, o presidente Ernesto Geisel, ele colocou a emenda no Congresso permitindo que cidade abaixo de 200 mil habitantes fosse remunerada. Porque antes ele tinha proibido tudo. O presidente Humberto Castelo Branco proibiu que não podia ter remuneração nenhuma. Por que ele fez isso? Segundo conta um senador que chama Dinarte, foi um senador que trabalhou muito para poder aprovar a remuneração. Existia assim uma certa discrepância. Tinha cidade que tinha 30 mil habitantes, aí tinha 20 vereadores. Tinha cidade de 8 mil habitantes que tinha 20 vereadores, porque não existia um limite, entendeu? Era tudo um pouco desorganizado ainda, né? E o salário também, cada um fazia do jeito que quisesse. Então, assim, o presidente da República deu um basta, cortou tudo, 0. Aí foi trabalhando no Congresso e chegou essa emenda que foi aprovada em abril de 1975. Foi aprovada a emenda número 4, permitindo remuneração dos vereadores em cidades... Qual ano? Repete de novo. 1975. 75. Os vereadores começaram a receber... permitindo que as cidades com menos de 200 mil habitantes remunerassem seus vereadores. Entendeu? E aí também delimitou para o salário não ficar muito diferente, né? É tanto que, assim, uma vez eu conversei com alguns vereadores aqui, o Ubatã da Antiga, teve uns que entraram na justiça. Foi vereador antes de 75, só em outra cidade também. Eles questionaram na justiça para poder receber retroativo, mas não conseguiram. Não conseguiram, não. Aí ficou disso. Porque aí não tinha nada na Constituição, nem não. Aí ficou leis. Assim, quando foi na Constituição de 88, lá no artigo 29, que delimita, né? Delimita o número de vereadores por habitante e delimita também o salário, como é que pode ser. Tantos por cento do salário do deputado, aí dependeu. Aí tem tudo assim delimitado. Hoje é tudo na lei. Entendeu? Não pode ser como eles certo. Ô Wesley, e com relação aos vereadores aqui da cidade de Ubatã, os primeiros, você citou alguns nomes,
Você tem nomes de mais vereadores assim que marcaram história, ou alguns que se tornaram até prefeito do município? Tem. Por exemplo, os primeiros 8 vereadores de Ubatã foram Osmar Fernandes, né, que é primo de Sandoval, Leônidas Pereira, que era o dentista Nidinho, avô dos meninos do trio da Ruana, Josias Zaga. Josias Zaga é tio de Expedito, por sinal. A família Zaga é conhecida também em Ubatã. Everaldo Oliveira, Milton Faustino, que é meu tio, Antônio Muniz Ramos, e Hamilton, que é meu tio. Seu tio, e Hamilton Fernandes Mota, que é irmão de Sandoval. Então, assim, Dani, nos 3 primeiros mandatos de Ubatã, a hegemonia da família Alcântara era forte. Os 3 primeiros prefeitos foram todos da família. Certo? E aí veio o segundo mandato, que foi com Osmar Fernandes, que ele tinha sido presidente da Câmara no mandato anterior. Na outra ele foi candidato a prefeito e venceu. Só que ele renunciou, né? Teve alguns problemas assim. Ele renunciou. E aí o presidente da Câmara, seu Adroaldo, que também é da família do Adroaldo Fernandes, que é irmão também de Sandoval, ele assumiu por um mês, que é o tempo que tinha para convocar uma segunda eleição. Só que essa eleição era só com os vereadores, era a eleição da Câmara. E aí elegeram o senhor Arnaldo Azevedo foi eleito. Só que uma coisa interessante, Arnaldo Azevedo, na eleição de 54, ele perdeu para vereador. E foi um ano depois, 4 anos depois, ele foi eleito pelos vereadores como prefeito para completar esse mandato. Nessa segunda Câmara, nós temos aqui, ó, na segunda Câmara, nós temos o seu Leônidas foi reeleito, Josias Zaga foi reeleito, Hamilton Fernandes Mota foi reeleito, né? O próprio Adroaldo, que era Alberto Rocha Silva, que era irmão de Androzio, Francisco Olímpio de Araújo, Hermílio Ribeiro, parece que ele é avô de Cacá, eu não confirmei ainda, mas é da família, e Mel de Espaço de Araújo. Esse Mel de Espaço de Araújo é casado com a tia de Binha Azevedo, tá na família, entendeu? E a partir daí, Dani, veio o terceiro prefeito de Ubatã, que é Hamilton Fernandes Mota, irmão de Sandoval. Esse aí, pelo que eu tenho lido, é um prefeito assim que tem me encantado muito, entendeu? Foi o prefeito visionário. Na época ele foi eleito com 926 votos, porque tinha poucos eleitores naquela época. Naquela época as mulheres já votavam, Wesley? Nesse ano já. Já votavam, né? Muito atrás que não votavam. E Hamilton Mota, ele era um visionário. Coisas assim que a gente hoje fala que é assim um mote de governo, ele já fez lá nos anos 60. Por exemplo, foi ele que criou a UPB, essa União dos Prefeitos da Bahia, que fez 59 anos agora em agosto. Interessante. Foi ele que fundou e foi o primeiro presidente. A foto dele está lá no arquivo. Que bacana, hein? Isso, no memorial. Ele fez a comuna, que chamava, que era uma comissão de reforma agrária. Era o seguinte, ele comprou um trator agrícola para os agricultores, pequenos agricultores, para dar para fazer serviço gratuito, e distribuía mudas de cacau, árvores fruteiras e tudo. Coisa que hoje é grande no governo. O governo hoje, o governo federal, estadual... Distribui, tem programas, né, de distribuição de sementes. Se orgulha de fazer isso. Quer dizer, Hamilton Mota fez nos anos 60 isso. Sim. Entendeu? Outra coisa assim que me encantou nele, a gente tem hoje o Fundeb, né? Ele, sem querer, foi quem criou isso. Por exemplo, ele baixou um decreto nos anos 60, que 10% de todo imposto municipal seria destinado exclusivamente para a educação de Ubatã, que era para o quê? Comprar equipamentos para o ginásio, era para a erradicação do analfabetismo e para os cursos do colégio. Exclusivo. Quer dizer, o que é o Fundeb de hoje, né? É verdade. Exclusivo ali. Aquele dinheiro tinha que gastar. E aí, eu acho, né, que as pessoas, principalmente os comerciantes, tinham até o prazer de pagar os seus impostos, porque via que estava sendo bem aplicado na educação. Assim, e outra coisa, em plena época da ditadura, em 65,
Hamilton Mota criou o Conselho Consultivo de Administração. Era o que é isso? Ele pegou a população da cidade e botou no conselho para propor leis, trocar ideias. Tudo isso feito por Hamilton Mota, nos anos 60. Entendeu? Então, assim, criou a primeira biblioteca de Ubatã. Aí, antigamente, aqui não tinha o colégio. Era uma fundação privada. Certo? E só que faliu. As pessoas não colaboravam, faliu. Ele trouxe para o município, arcou com todas as despesas, juntou junto do centro educacional do município que ele tinha criado, e aí ampliou ginásio, curso técnico, entendeu? Primário. Então, tudo isso num governo de quantos anos atrás? Um visionário, né? Hoje a gente já está em 2023. E o cara fez isso nos anos 60, entendeu? E assim, precisa ser homenageado. Ele tem uma rua aqui com o nome dele, entendeu? Mas seria bom se fizessem até uma moção de aplausos, algo na Câmara, né? Para poder a família, parabenizar a família, uma rua né? grande, teria uma rua de destaque na cidade, com essa homenagem a esse homem, que é um homem assim que realmente encanta a gente. A história, né? A história tão antiga e ao mesmo tempo tão contemporânea, né? Isso. Pois é, gente, eu estou aqui conversando com Wesley Faustino, ele que é ex-vice-prefeito do município de Ubatã, que já atuou nos governos federal, estadual e municipal. É muito bom estar aqui com Wesley Faustino. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da história dele também, tá? No finalzinho. E eu quero só falar para vocês dos nossos patrocinadores, Alnet, o provedor de internet, que está na parceria aqui com o Dani Cash. Muito obrigado, Al, e toda a equipe. Laís, um grande abraço para vocês. Também eu quero falar para vocês do Sucos Bom Demais e do Energético 24 Horas aqui, tá? Essa empresa maravilhosa de Piauí, que também patrocina o podcast, né? O Dani Cash aqui. Muito obrigada a vocês e a todos os nossos colaboradores. E agradecer também aos sites Notícias de Ubatã, que o Wesley sempre posta, né? As matérias aqui sobre as curiosidades do município. O Ubatã Notícias também, que vai estar aí nessa parceria publicando os nossos podcasts. E também a Piauí Online, né, que já me deu essa força aí na divulgação. E vocês podem acessar o meu portal, gente. Eu agora estou com um portal novo, viu? É o www.danimuniz.com, onde você vai ver diversas notícias da região, né, fatos políticos, culturais, né, da sociedade. Então, assim, tudo isso você vai curtir no meu portal de notícias, que vai estar sendo divulgado para vocês. É muito bom, né, Wesley? A gente hoje tem que estar muito atualizado e também a gente tem que acompanhar essa era digital. Porque explodiu após a pandemia. Então, assim, a gente tem que estar no auge. O podcast justamente é para isso. É para a gente estar divulgando as pessoas, as histórias. E também estar divulgando meu nome enquanto jornalista, né? Que estou aqui para poder colaborar com o nosso território, Médio Rio das Contas. E também com o sul da Bahia todo, né? Todo mundo que quiser vir aqui, até quem for de Salvador. Eu inclusive, já recebi até no primeiro episódio Piscite, humorista que é de Canavieiras, mas que hoje mora em Salvador. E o nosso objetivo é esse. Se até o presidente Lula quiser vir aqui, a gente... os deputados, né, da região, o governador, enfim, quem quiser estar hoje aqui no podcast, pode estar. E, assim, podcast é isso. Muita gente lançando essa ideia maravilhosa e é muito bom, né? Com certeza, com certeza. É uma ferramenta aí que chega no mundo, né? Essa era digital. Isso, gente. E continuando assim, né, com o Wesley Faustino, contando a história. Ô, Wesley, você é historiador, não? Você só, tipo, aguçou essa... essa vontade aí, né? Autodidata, eu gosto. Agora sim, eu gosto tanto que eu tô fazendo curso agora de História. Resolvi entrar no curso de História, assim, depois de tanto tempo. Minha primeira formação, eu já tenho 39 anos. Aí resolvi entrar no curso de História até para me aprimorar mais, né? Mas assim, eu sempre gostei de escrever. Trabalhei muitos anos, né? Na revista Veja, na parte de jornalismo, e foi uma coisa que sempre me atraiu. É legal. E você tem pretensão de lançar esse livro? Conta pra gente. Pretendo, né? Se tiver alguém que patrocine, um patrocinador, porque assim, é muito trabalhoso e custa, né? Porque você tem que pesquisar, tem que... Por exemplo, agora mesmo eu estou com uma dúvida aqui para tirar de Ubatã, que é no Supremo Tribunal. Eu estou tentando fazer pela internet, mas pela internet é difícil. Se for uma coisa assim mesmo, que tem que lançar um livro e tal, tem que ir viajar para poder ir em loco, né? Porque assim, às vezes
pela internet, telefone, a gente não consegue essas coisas todas. Vamos ver, o futuro a Deus pertence, né? Vou tentar entrar aí na Lei Rouanet para ver o que é que consegue. Porque não pode ficar só para mim, né? Isso tem que botar para... Tem que expandir, né? Para as escolas, para todo mundo. Inclusive as pessoas que estão aqui ouvindo o nosso podcast, né? Pode estar pesquisando, pode estar anotando também, né? O que você está falando aqui. Isso. E alguém pode te procurar também depois, Wesley, para tirar as dúvidas, Essa né? semana mesmo, eu fui muito procurado aí por alunos de escolas, procurando saber algumas histórias, né? As que eu sabia, eu contei. Só teve uma coisa que eu não consegui resolver para a menina, porque ela queria saber a data das fotos. As fotos de Ubatã de 50, sim, 56 e tal. A data não, desculpa, ela queria saber o autor das fotos. Autor, quem é o fotógrafo? É o fotógrafo. Isso aí fica difícil, porque pode ter sido até alguém que tirou, né, uma foto lá e saiu publicando na rede social. É verdade. Viaja o mundo. Interessante, né? Essa menina aí pode ser até jornalista, ela futuramente, viu? Querendo saber o nome do fotógrafo. Eu fiquei devendo, isso aí eu vou ficar ali devendo. Sim, Wesley, continuando com a história de Ubatã, a gente está em que ano aí? 60, já falou dos anos 70, né? Da questão do... quero saber das mulheres, da nossa categoria. Vamos lá, mulheres. Isso, será que a Câmara, será que a Prefeitura já teve prefeitas? Vamos ver aqui com o Wesley Faustino. Quem foi a primeira vereadora, Wesley? Quantas vereadoras já passaram pela Câmara e quem foram as prefeitas de Ubatã? Nós já tivemos, até agora, com a vereadora Neide, 9 mulheres eleitas vereadoras, desde 77. A primeira foi Lúcia Helena Ribeiro. Ela hoje é promotora de justiça, né? Está aposentada. Isso 22 anos depois da primeira eleição de Ubatã. Ela foi eleita, ela era professora da rede municipal, aí ela começou a estudar Direito em Itabuna, que era FESP, não era ainda o UESC, que era FESP, e depois ela renunciou ao mandato para estudar em São Paulo, né? Aí no lugar dela entrou um homem, foi seu Valmir Seixas Lopes, que é o pai do nosso querido Valcélio Lopes, e foi quem assumiu. Agora nós tivemos Lúcia Helena, primeira, depois Marivanda, que era professora também da rede estadual. Marivanda atuou muito tempo aí no social. Sim, né? Marivanda fez um bom trabalho, né? E sempre está aí presente na comunidade ubatense. Foi a segunda vereadora, isso em 83. Depois nós ficamos o próximo mandato sem ninguém de mulher, né? Aí no terceiro foi Susan Mari Santana, que é Selma, né? Irmã de Gleide Santana, né? De Laudilina, irmã de Gleide, Leno Santana, aquela turma ali. Depois veio Jaciara Magalhães, que é irmã de Dai da Caixa, foi quarta vereadora. Quinta, sexta e sétima vereadora foi nossa amiga Nalvinha Rigor. É a única mulher a ter 3 mandatos na Câmara de Ubatã. Tá vendo aí, gente? Tem alguns recordes, assim, Nalvinha, com 3 mandatos seguidos, e Joilda, que em percentual de voto é o parlamentar mais bem votado de Ubatã. Ela teve 6,60% dos votos válidos. Então, assim, temos 2 recordes. Com mulheres. Com mulher, em toda a Câmara. 3 mandatos de mulher e a mulher mais votada, em percentual. A mulher mais votada em percentual com relação a homens e mulheres. Isso, no geral. Entendeu? E depois de Nalvinha veio Rita Falcão, professora Rita Falcão. Sim. Que foi até candidata a prefeita depois. Aí veio Cássia Mascarenhas, né? Esposa do saudoso Gleide Santana. Saudoso Gleide, que virou presidente da Câmara e depois virou prefeita através da Justiça. Foi aquele mandato que teve aquelas várias trocas. Foi a primeira prefeita. Mas Cássia foi a primeira prefeita, não pelo voto, foi a primeira prefeita. Prefeita através de um mandato judicial. Depois veio Joilda, né? Que eu acabei de falar. E agora Neide Ferreira, né? Que é da família Ferreira, já teve Pulu, que é parente vereador, Edísio, vereador, o prefeito Tinho, é parente dela, hein? Assim, e também que eu pesquisei, Dani, estou contando, naquela eleição de 2012, foi o ano que foi na eleição que você saiu, foi vice-prefeito de Cimeia. Aí teve o maior número de mulher candidata na história de Ubatã. Foram 22.
E aí nós tivemos Simone, chama Simone de 2012. 2012. O maior número de mulheres candidatas a vereadora, foram né? 22. E aí Simone de Nino, teve 320 votos. 300, deixa eu falar correto aqui para não... 322 votos. Simone teve mais votos do que 3 dos vereadores que foram eleitos. Ela não sentou na cadeira de vereadora por causa da coligação, que não permitiu. Mas ela teve mais votos do que 3 dos eleitos, dos homens que sentaram. Entendeu? E depois, e aí nesse tempo também, as mulheres foram bem votadas. Teve Bite, Aline de Zé Silva e Verinha da Rádio Povo, sua colega radialista. Essas mulheres foram bem votadas na época. Então, assim, acho que foi a chance que as mulheres tiveram ali. Acho que o povo. E assim, de lá para cá, a gente conhece um pouco da história de Ubatã. Não tem saído muitas mulheres candidatas a vereadora. A gente precisa fortalecer mulheres. Né? A presença da mulher, a candidatura da mulher e até a nossa sociedade, a nossa comunidade eleger as mulheres também, né, Wesley? Isso. Você concorda comigo? Concordo. Apesar do Código Eleitoral facilitar muito para que o sexo feminino participe da eleição. Porque, por exemplo, 30% das vagas é destinado às mulheres. E outra coisa, se não tiver os 30% de mulher, não preenche com homem, não. Fica vazio. 30% do recurso do fundo eleitoral é destinado para a mulher, entendeu? Tem que gastar. Agora, nessa mini-reforma, foi aprovada há uns 15 dias, eles estão tentando, assim, se não tiver mulher, poder usar o fundo eleitoral para os homens. Mas está tendo algum imbróglio aí que o Senado ainda não aprovou na Câmara Federal, mas o Senado não aprovou ainda. Então, assim, tem todo esse apelo para a mulher ser candidata. Agora, a gente precisa que as mulheres venham ser candidatas, participar. Teve uma cidade aí, eu não lembro agora o nome, que a prefeita, a vice, juiz, promotora, delegada, era tudo mulher. Bacana. E a última prefeita eleita pelo povo foi... Simeia. Nós tivemos 2 mulheres, né? Como eu falei, Cássia, que foi através da justiça, através da Câmara, e eleita democraticamente pelo voto do povo, foi Simeia, que foi eleita em 2012 e depois reeleita em 2016. Então, assim, está melhorando o Ubatã, né? Mas as mulheres precisam sair mais, né, candidatas a vereadora, porque, a prefeita. Por exemplo, assim, nós, na Câmara de Vereador, nós tivemos um mandato com 2 mulheres, só na época que Nalvinha ficava Nalvinha e Rita Falcão. Foi Nalvinha e Cássia. Depois, Nalvinha, Rita Falcão, Nalvinha e Jaciara. Foi a única vez que nós tivemos 2 mulheres na... Certo. Wesley, e voltando aqui à questão dos prefeitos, eu gostaria que você citasse aqui no nosso podcast quem foram todos os prefeitos de Ubatã. Você tem a lista aí de todos os prefeitos do município de Ubatã? Tenho. E a gente, assim, precisa atualizar, porque, assim, tivemos prefeitos aqui interinos, e na literatura não constam eles, entendeu? Por exemplo, pela lista oficial que está na literatura, nós tivemos 17 prefeitos até hoje. Mas... teve prefeito que assumiu, entendeu? Teve seu tio que assumiu um dia. Tem que entrar nos anais. Sim. Paulo Silva, 2 meses. Teve seu Agripino Rodrigues, que é o pai do nosso Rodrigão, assumiu também. Ele era vice-presidente da Câmara e teve um acidente com o prefeito e com o presidente. Aí ele que assumiu a prefeitura. Teve Jesulino Barbosa. Teve seu Leônidas, seu Nidinho, assumiu também. Então, esse povo todo tem que entrar na literatura como prefeito. E vai entrar no seu livro também, né? Então, assim, se contando todo mundo aí, a gente chega em 31. 31 prefeitos. Hoje, assim, eleito, nós temos 17. Que foi Sandoval Fernandes Alcântara. Primeiro prefeito. O segundo foi Osmar Fernandes Mota. Osmar Fernandes Mota. Depois Hamilton Fernandes. Jalmiro Silva, que é o pai de... nosso amigo João de Bia, né? Esposa de Dona Maria Alves, tinha uma farmácia aqui em Ubatã. Depois veio Sandoval novamente. Depois veio Almir Clementino Muniz, que é meu tio-avô. Teu tio, também. né? Sim. Androzio, Almenísio Braga Lopes, que foi vereador 4 vezes, por sinal, Almenísio, e já tinha sido prefeito interino. Androzio. Depois Gleide assumiu, né? Que ele saiu. Edson Neves. Almenísio Braga Lopes de novo. Aí Adailton Magalhães também, que é teu parente. Sim.
Agilson, cheio de parente. Que é parente. A família Muniz tem uma história, um legado desde o ano de 50, 54, né? Até hoje, né? No poder, nunca saiu. Agilson. Sim, né? Candidato, sim. Edson Neves, depois Cássia, né? Que entrou no lugar. Como é que eu não tô... Tem mais gente aí, né? Tem. Cimeia 2 vezes e agora tinham, né? Sim. Do Vale. Agora, nesse tempo, nós tivemos esses prefeitos que precisam ser incluídos. Bom, mas você tem a quantidade de vereadores assim, eleitos de Ubatã, não? Ou você não pesquisou ainda? Tenho. É só o número mesmo, não precisa falar todos, porque são muitos, né? Tem assim, 195. 195. Até hoje foram eleitos. Agora, quando você inclui os suplentes, aí vai passar um pouquinho, que eu ainda estou fazendo essas contas com os suplentes. Sim. Entendeu? É bom constar o nome de todo mundo, até aqueles que assumiram, né, por alguns dias. Porque antigamente, Dani, assim, não tinha vice-prefeito. O primeiro vice-prefeito de Ubatã foi Alberto Silva, que é irmão de Androzio. Desde quando foi que começou a ter vice-prefeito pela Constituição? No governo de Androzio. Com Androzio, ele e o irmão foi o vice. Entendeu? Então, no Brasil, na história do Brasil... começou a ter a liberação para poder ter o vice-prefeito, né? Isso. Porque quando o prefeito saía do município, o vice-prefeito assumia. Mas antes disso, não tinha vice. Então, quem assumia era o presidente da Câmara. Só que quando o presidente da Câmara assumia o mandato interino, tinha que convocar o suplente. Então, tem suplente que assumiu 2 dias, 3 dias, 1 dia. Você entendeu? Então, esse suplente que eu estou incluindo. E quanto às famílias, assim... a maior família de número de parlamentares aqui, prefeito e vereador, é a família Silva. Que é a família de Paulo Silva, né? Tem 21 mandatos. Paulo Silva tem 6. Né? Depois você elegeu a esposa e agora o filho. Segundo vem de vocês aqui. A Muniz, né? A família Muniz aqui no município de Ubatã. Com 19. Aí se eu contar na Bahia, entendeu? Vai para 25, porque aí você tem... o Baitaba. A gente tem parente, o Baitaba, Una, Camacan. E tem uma parente sua, que eu descobri, Domingas, em Camamu. Foi também candidata a vereadora, mas ela não chegou a se eleger, não, mas participou de tudo. E tem também aqui, nessa cidade, em Itamari tem um também. É Itamari, meu tio, Antônio. Mas a de Camamu e a de Itamari não conseguiram, não elegeu. Esses dois aí não conseguiram se eleger. Entendeu? Então, as famílias de mais mandatos é a Silva, a Muniz. E agora, sim, tem importância da família Alcântara, né? Também. Porque assim, dominou a cidade no início, os 3 primeiros prefeitos, os 4 primeiros prefeitos, família Alcântara. Aí tem Jonga, que né, está aqui até hoje, foi vereador em Piauí também, presidente da Câmara, a história. E assim, a família Alcântara não tem muitos mandatos, porque parou ali. Jonga foi vereador em Piauí, depois não participou mais. Então parou. Entendeu? Mas tem a importância muito da família de ter um dos fundadores, foi o baluarte, quem brigou pela emancipação de Ubatã foi o seu Sandoval, foi até para o Rio de Janeiro, junto com o juiz de Ubatã e com o jurídico, para poder brigar no Tribunal Federal, quando a Câmara de Piauí recorreu da emancipação, entendeu? Foi deputado estadual, foi o primeiro deputado estadual de Ubatã, foi ele. Ele assumiu nos anos 60. Quem foi o deputado? Sandoval Alcântara. Sandoval. Foi um cara importante. Ele foi presidente do Conselho Consultivo do Cacau, aqui, que era um órgão ligado à CEPLAC, e era nomeado pelo presidente da República, né, no Ministério da Agricultura. Então, assim, ele teve toda essa importância aqui na nossa cidade de Ubatã. E uma coisa que eu não podia deixar de falar, Dani, é o seguinte: teve aqui no mandato aqui, que nós tivemos o pai e o filho eleitos para a mesma Câmara. Interessante, né? Hoje não acontece mais isso, né? Não. Seu Jerônimo Vieira Lopes, que era o pastor Jerônimo, e Almenizo Braga Lopes, que é o filho. Os dois disputaram no mesmo mandato e foram eleitos. Seu Jerônimo com 79 votos pela Arena, e Almenísio, aí já foi a segunda disputa dele, porque na primeira ele ficou na suplência. Almenísio com 243 votos. A única vez na história de Ubatã que aconteceu isso. E eu sempre andei aí
pela política em várias cidades. Eu nunca vi comentar isso em cidade nenhuma, né? Então, assim, por enquanto, para mim, é inédito isso na Bahia. Ubatã, com certeza que é inédito. É, né? Verdade. E na Bahia, assim, são essas histórias assim que a gente vai pesquisando, se encantando, escrevendo, né? Até para as futuras gerações ficarem conhecendo a história de Ubatã. Ô Wesley, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso podcast e eu queria, assim, que as pessoas conhecessem mais um pouco de você. Eu falei no início, né, que você é ex-vice-prefeito, atuou nos governos. Fala um pouquinho de sua história aí. Resuma aí sua história, que eu sei que seu currículo é muito vasto. Eu tenho 43 anos que eu fui para Salvador, né? Fui para Salvador com 17 anos, fui estudar, formei, aí comecei minha vida profissional trabalhando na revista Veja. Interessante. Eu era secretário de redação no jornalismo. Era para você ser jornalista, hein? Da Veja. Mas era redator. Eu era secretário de redação, eu cuidava das pautas, cuidava da produção das fotos, entendeu? Era todo assim, e tinha também a revista Placar, na verdade a editora Abril, né? A gente cuidava da parte de Bahia e Sergipe. E depois veio a Veja Bahia, onde eu fiz alguns trabalhos também, fiquei lá 16 anos na editora Abril, aí foi que eu me enveredei pela política, né? Quando a editora Abril, a revista Veja, fechou a sucursal de Salvador, eu fui convidado para trabalhar na Câmara. Eu fui ser chefe de gabinete de Juca Ferreira, que foi o ministro depois da Cultura no governo de Lula. E daí eu fui fazendo minha carreira política. Fiquei lá, depois fui para a Codeba, que é no governo federal, né, no Ministério dos Portos. Eu fui para a Prefeitura de Salvador, fui ser chefe de gabinete lá. Aí foi quando o Wagner ganhou, que eu fui para o Estado. Fui para a Secretaria de Meio Ambiente, depois fui ser chefe... Inclusive, na Secretaria de Meio Ambiente, eu estive até como na assessoria de comunicação, como estagiária. Isso. Depois fui ser chefe de gabinete na Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Agricultura, fui diretor da CBPM, por último agora fui da Secretaria de Turismo do Estado. E nesse tempo, eu acabei sendo vice-prefeito de Ubatã. Eu fiquei os 2 primeiros anos aqui na prefeitura, 1 ano, que diga, aí pedi licença e fui ser chefe de gabinete em Salvador da secretaria. Só voltei no último ano para terminar o mandato, né? E depois fui ser secretário de Cultura, até me orgulho. Secretário daqui de Ubatã, né? Ubatã de Cultura, fiz o primeiro festival de dança aqui. Eu lembro. Veio gente de Piauí, Jiquié, Vitória da Conquista, Itabuna. Fiz campeonato aqui, que é cultura e esporte, né? Campeonato de skate. Campeonato de skate, veio skatista do Rio de Janeiro, de Aracaju, Espírito Santo, vários lugares do Brasil. Foi um campeonato muito, muito bom. Assim. Então, assim, eu acho que eu fui bem na secretaria e deixei pronto o Conselho de Cultura, o Fundo de Cultura, tudo pronto, aprovado pela Câmara. Fiz a reunião para eleger os membros do Conselho, isso eu lembro que foi no dia 2 de julho. No dia 4 eu fui convidado para voltar para Salvador para ser diretor da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. E aí acabou que não deu posse aos membros, né? E isso ficou até aí, que parece que outro dia eu conversei com o Gilmar, ele falou que ia dar prosseguimento e convocar. E isso eu quero parabenizar a nossa cidade, nosso querido Ubatã aqui, né? Nossa cidade, menina moça, que já está idosa. Eu até ia te falar isso. A cidade... É uma curiosidade, né? Você já pesquisou sobre quem foi que apelidou o Ubatã de menina moça? Eu descobri, assim, por exemplo, o hino de Ubatã. Quem fez foi uma pessoa de feira, um compositor chamado Ramos Feirense. Foi no governo de Almenizo Braga Lopes. Entendeu? Mas essa menina moça, eu acho que deve ser por causa do início da cidade, né? Todo mundo. Eu vou dar uma pesquisada. A menina moça está idosa já, 70 anos, né? 70 anos. Parabenizar que o Ubatã é uma cidade boa, Dani, uma cidade que todo mundo gosta de participar, gosta de morar, gosta de passear. Eu mesmo nunca deixei o Ubatã. Sempre vou para Salvador, vou e volto. Sempre mantive minha casa aqui, sempre voltei aqui. Assim, é como eu digo, pode ter alguém que goste de Ubatã igual a mim. Agora, mais do que o Ed Faustino, eu desafio qualquer um, viu? Porque, sempre nessa ponte aérea, né? Eu tenho um amor por essa cidade, assim, e agora mesmo que eu já estou na aposentadoria, eu vou me estabilizar aqui por Ubatã. Inclusive, você foi fazendo sua casa aqui, hoje você já tem sua casa aqui, né? Aqui, sempre Ubatã, voltei aqui, família. Amigos. Meus amigos, a maioria é daqui de Ubatã, né? A maioria. Então, assim,
é uma cidade que atrai a gente. Então, assim, parabéns a todos os ubatenses, né? Parabéns a essa cidade, que é uma cidade que eu chamo de maravilhosa, né? Espero comemorar esse ano aí por mais uns 30. Com fé em Deus. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o Wesley Faustino, ex-vice-prefeito, fazendo uma pesquisa maravilhosa sobre a história de Ubatã. Vale a pena assistir, né? Vale a pena acompanhar a gente aqui nesse podcast. Eu também gostaria de parabenizar a nossa cidade, Ubatã, pelos seus 70 anos. Que venha mais prosperidade, né? Que Deus dê sabedoria aos gestores públicos para estarem, assim, prosperando ainda mais esse município, porque o Ubatã merece, né? O Ubatã é a nossa casa, o Ubatã é o nosso orgulho. Parabéns, Ubatã, e obrigada a vocês que acompanharam a gente aqui, Wesley Faustino. Um abraço.